Olá, Rondônia, boa tarde. Está no ar o programa Enquete na TV, que está sendo transmitido para 36 municípios do estado de Rondônia, com possibilidade de atingir até 1.200.000 pessoas. A Rede TV é a televisão aberta que pega 100 parabólica, que abrange o maior número de municípios e o maior número de pessoas no estado de Rondônia. E você de casa hoje vai acompanhar conosco uma entrevista exclusiva com o Caetano Neto, que é um ativista político e fundador da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania. Ele está conosco hoje em Ji-Paraná, numa entrevista exclusiva. Nós também vamos ver a coluna Elevador, onde eu vou falar de dois políticos que estão subindo na opinião pública e dois que estão descendo, com pesquisas realizadas nesta semana. E depois da entrevista, no final do programa, nós vamos voltar àquela pesquisa que nós divulgamos na semana passada, no sábado passado, nesse programa, que é aquela pesquisa prévia eleições 2018, que nós fizemos em todo o estado de Rondônia. Nós vamos comentar algumas questões pontuais sobre a pesquisa. Por exemplo, que o Expedito Júnior não é pré-candidato ao governo, que o Eugênio da Cairu de Pimenta Bueno também não é pré-candidato ao governo, que o PMDB vem anunciando nos bastidores para desviar o foco, que o foco do PMDB é outro. E nós vamos falar também da corrida ao Senado e algumas mudanças que ocorreram, algumas mudanças partidárias e como está se desenhando o quadro para 2018. Nós voltamos então, depois do intervalo comercial, com a coluna Elevador. Agora nós vamos falar da coluna Elevador, onde vamos destacar dois políticos que estão em ascensão e dois que estão caindo na opinião pública. Vamos começar com quem está subindo. Olha só, o prefeito de Rolim de Moura está enxugando a máquina nesse mandato que é só dele. Veja bem, o prefeito foi reeleito, o prefeito de Rolim de Moura, mas ele veio de um mandato que não era dele. O mandato do prefeito de Rolim de Moura era de outro prefeito que renunciou e ele assumiu nos últimos 2 anos. Então, ele não conseguiu imprimir o ritmo dele naquela administração. Mas nessa administração que começou em janeiro, que também é dele, ele começou enxugando a máquina, fazendo a coisa certa, organizando, tratando a prefeitura de Rolim de Moura como uma empresa de maneira bem planejada. Então, ele está crescendo na opinião pública, não apenas de Rolim de Moura, mas das pessoas de outros municípios que têm parentes, que conhecem a história de Rolim, que passam por lá, enfim, que têm conhecimento de suas atitudes. O prefeito de Rolim de Moura, então, está em ascensão na coluna Elevador. Outro prefeito que está bem na opinião pública, não apenas da sua cidade de Paraná, o prefeito Gesualdo, mas do estado todo, tem um bochicho, tem um comentário de que o Gesualdo deve configurar numa candidatura ao Senado para 2018. E com isso, as pessoas comentam de sua administração, do sucesso de sua administração em Ji-Paraná. Isso está sendo positivo para ele. Não que ele tenha feito nada de extraordinário nesse início de mandato, mesmo porque, nesse momento, as prefeituras estão só fazendo o trabalho paliativo, aquilo que é de praxe fazer, que é cuidar basicamente das ruas onde é possível, que não tem muito alagamento, a educação está no seu trilho, a saúde, está tudo certinho de Paraná. Mas ele está em ascensão na opinião pública hoje em função desse comentário sobre uma possível candidatura dele ao Senado em 2018. E aí as pessoas relembram as ações dele, as obras que ele tem feito em Ji-Paraná e as pessoas relembram o trabalho bom que ele fez nesses últimos 4 anos, que foi o seu primeiro mandato. E agora quem está descendo na opinião pública na coluna Elevador. Essa semana nós identificamos apenas um político, graças a Deus, né? Nós estamos cansados de falar de coisas erradas feitas por políticos ou de coisas negativas que a população não gosta, que a população reclama, que a população está cansada de sofrer, né? Então nós só temos um político para comentar hoje na coluna Elevador descendo, que é o prefeito de Porto Velho. Olha só, nesse início de mandato ele já aprovou dois projetos de leis na Câmara que prejudica a população de maneira direta ou indireta. Uma delas foi aquela ideia de enxugar a máquina pública, que na verdade foi ao contrário, aumentou a despesa da prefeitura, criando
cargos comissionados em subsecretarias, essas secretarias que ele tirou do cronograma da prefeitura, do organograma, ele retirou algumas secretarias e manteve só 17, mas dentro dessas 17 ele criou cargos comissionados, o que aumentou a despesa da prefeitura, tá? Então, não funcionou a ideia de diminuir a despesa da prefeitura, só aumentou. E agora, por último, foi a aprovação da extinção do quinquênio para os funcionários efetivos da prefeitura. Aquele adicional que vem a cada 5 anos para o funcionário a crescer no seu salário, ele retirou através de uma lei aprovada também pelos vereadores. Tá? Então, o prefeito de Porto Velho está no momento em que ele desce na coluna elevador. Mas todo início de mandato é permitido ao político fazer coisas impopulares. É permitido. Isso até Maquiavel ensina no livro O Príncipe. Tudo que você tem que fazer, faça de uma vez e faça no começo, porque depois você tem tempo de reparar e consertar isso no decorrer do seu mandato. Então pode ser isso que o prefeito de Porto Velho está fazendo, seguindo a cartilha de Maquiavel. E agora nós vamos à entrevista com o Caetano Neto, ativista político e presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania. Nós estamos na recepção do Hotel Máximos em Ji-Paraná e nós vamos a um intervalo comercial porque nós vamos organizar aqui para receber o Caetano Neto e conversar com ele. Ele já está aqui conosco, ok?